Boa tarde a você, telespectador da TV Brasília. Está entrando no ar o programa Tribuna Livre. E o nosso programa hoje é todo dedicado à história de Brasília, né? Afinal de contas, nós estamos completando 57 anos de idade. É uma cidade relativamente nova, né? Mas que nem todo mundo conhece a sua história. E para nos falar bastante de Brasília, né, mostrar as belezas da nossa cidade, nós temos o privilégio aqui de receber, né, nosso amigo Jarbas, né, professor Jarbas da Silva Marques. Ele é jornalista, cobriu a construção da capital federal e ficou preso durante 10 anos, né, na ditadura. É professor aposentado, historiador e atualmente é membro da Academia de Letras e Artes do Planalto, né? Seja muito bem-vindo, viu, Jarbas? Obrigado, Raimundo. Estamos recebendo também o professor Francisco Leitão. O Francisco Leitão é arquiteto, urbanista, mestre em teoria e história da arquitetura. Apresentou tese sobre o processo evolutivo de Brasília e tem grande participação na discussão do PPCub, né? Muito obrigado. Seja muito bem-vindo, viu, Francisco? Muito obrigado. Mas, olha, falar de Brasília é fácil, né? Em termos, né? Em termos? Mas, Jarbas, conta aí pra gente como é que foi a sua chegada em Brasília, como é que foi essa coisa? O que resolveu vir para Brasília? Bom, quem não me conhece pode até achar que seja um falastrão, mas em 1955 eu passei no exame de admissão e meu pai me deu como presente uma viagem. Na época, a gente não tem noção do que era o Brasil antes de Brasília. Para que se tenha uma ideia, meu pai levava sal e querosene a Barreiras, demorava 45 dias de Goiânia a Barreiras. E eu me lembro que ele me levou para pegar a estrada velha que ia Planaltina, de Planaltina Formosa, Alvorada, Posse, a gente passava numa ponte de madeira, onde hoje é o Varjão. Né? Então, na mesma época, no dia 4 de fevereiro de 1955, o Marechal José Pessoa e o doutor Ernesto Silva, que era o secretário da Comissão de Planejamento, Coordenação e Mudança da Capital Federal, aqui a 500 metros de nós, aqui no Memorial JK, escolheram o Sítio Castanho. Então, o lugar mais alto do Sítio Castanho, 1.172 metros, é aqui pertinho do memorial. Então, eles voltam ao Rio de Janeiro e o Getúlio Vargas tinha suicidado e o Café Filho era aliado da UDN, que atendia aos interesses alienígenas que eram contra a construção de Brasília. Se Brasília não tivesse sido construída, a Amazônia e o Pantanal já estariam internacionalizados há mais de 50 anos. Então, o Café Filho, que assumiu depois do suicídio do presidente, se negou a desapropriar a terra escolhida pelo Marechal Pessoa e doutor Ernesto. O Bernardo Sayão, que era governador de Goiás, também estava nessa escolha. E aí, no dia 29 de abril de 1955, o Marechal Pessoa requisita um avião e vai ele e o doutor Ernesto a Goiânia. E chega para o doutor José Ludovico de Almeida e diz: se vocês goianos não tomarem iniciativa, a capital não sai. Naquela noite, o doutor Juca chama 2 assessores, Jorge de Moraes Jardim e Sigismundo de Araújo Melo, que redigem o decreto criando a Comissão de Cooperação e Mudança da Capital Federal. E Goiás inicia a desapropriação das terras. O doutor Juca desapropria a Fazenda Bananal, que era de propriedade do Jorge Pérez e do Jerônimo da Silva, que é onde está hoje o eixo monumental, o eixo rodoviário, a Asa Sul e a Asa Norte. Então, quando o presidente assume a presidência no dia 31 de janeiro de 1956, o local já estava escolhido e a terra desapropriada. Se não fosse o Marechal Pessoa, o doutor Ernesto, Bernardo Sayão e Juca Ludovico, o presidente não conseguiria construir a capital. Porque o Lacerda disse: Juscelino não pode ser candidato. Se for candidato, não pode ser eleito. Se for eleito, não pode tomar posse. Se tomar posse, não pode governar. 30 dias depois do presidente assumir, a aeronáutica faz uma rebelião para depor o presidente Juscelino.
Em 1959, quando do fechamento das comportas do Lago Paranoá, eles fazem outra rebelião para impedir a inauguração de Brasília. Então, a luta foi difícil e árdua, e, infelizmente, se desconhece a luta do povo brasileiro. Francisco, vamos conversar um pouquinho também, né? O que você podia nos ajudar dentro desse processo de discussão, essa questão evolutiva? Como é que Brasília, há um tempo, exigia uma determinada situação, agora, entendeu? Com a dinâmica social, outras demandas vão se colocando. O que você podia colocar isso para a gente aí? Bom, boa tarde, obrigado pelo convite. Primeiramente, vamos falar do projeto de Brasília, né? O doutor Jarbas já falou sobre o processo de escolha do lugar, da localização, né? Esse processo de chegarmos até aqui. Aí, a partir do momento da eleição de Juscelino como presidente, como é que foi o processo de definir como Brasília vai ser? Um dos grandes méritos do presidente Juscelino, não são poucos, mas um dos grandes, é saber se cercar de excelentes profissionais, né? Verdade. Então, ele soube, desde seu mandato anterior, quando ele havia sido prefeito de Belo Horizonte, ele já tinha um contato muito estreito com Oscar Niemeyer, quando projetou a Pampulha, que é um bairro moderno, em torno de um lago, com certas características semelhantes a Brasília, né? E Juscelino, inicialmente, convidou Oscar Niemeyer para ele acompanhar a Brasília, ajudar a planejá-la, mas, naquele momento, como já tinha vários profissionais aqui no Brasil, fazendo arquitetura moderna, fazendo urbanismo modernos, já antenados com aquilo que havia de mais... Era um período muito rico, na verdade, né? Da arquitetura, né? Sim, da própria intelectualidade brasileira. Intelectualidade. Né? Então, Brasília soube beber nas fontes do que havia de mais moderno, de mais avançado em termos de urbanismo na década de 50. Né? E, ao definir um concurso de projetos para escolher o risco de Brasília, o plano piloto de Brasília, isso foi uma atitude muito acertada, que permitiu com que Brasília tivesse uma visibilidade internacional muito grande, né? E o projeto ele soube sintetizar aquilo que havia de mais avançado e moderno em termos de soluções urbanísticas, né? E, a partir disso, começou um desenvolvimento desse território aqui do Distrito Federal sem precedentes, né? O trabalho de construção atraiu muito mais gente do que se pensava que viria, certo? No início, Israel Pinheiro achava que os candangos que vinham aqui construir Brasília, após a inauguração da cidade, muitos deles iriam de volta aos seus Voltariam, estados, né? O que não aconteceu, né? O que fez com que fosse necessário começar a pensar o território do DF. Mas onde veja nós só, iríamos alojar tanta gente. Mas, só te interrompendo, Jarbas, mas naquela época, até 1970, 71, muita gente que estava trabalhando em Brasília sonhava no retorno mesmo, né? Não sonhava do retorno, porque tudo isso que ele coloca Brasília, o objetivo era atrair o progresso. Sim. Né? Uhum. E começa a ingerência dos especuladores imobiliários. Aí quer dizer, uma outra... A ditadura militar coloca a feitura de casas numa estrutura de geminação da corrupção, então é quando se faz casas de geminadas. E então quando se cria a X. Então se cria a expectativa, por exemplo, 120 mil pessoas pagavam prestação a X para receber casa. Então foi aquilo da transmissão oral. Vem para Brasília. Então a fixação foi através do programa habitacional. Habitacional. Você pode chamar de programa? Era o que existia, né? E é uma coisa ridícula, porque você vê, chegaram a fazer no Guará a chamada Casa Zero Quarto. Eu lembro disso. Quando o Guará era Guarapó, lembra? O pessoal chamava de Guarapó. Quando o Gás foi inaugurar uma casa na Ceilândia, ele quis entrar na casa e a porta não abria. É porque o bujão de gás dentro da cozinha não deixava abrir a porta. Isso para você ver a dimensão do tamanho da casa. Né? Então, isso gerou uma expectativa, né? A X, com 120 mil pessoas na expectativa de ganhar a casa. Então, essa fixação, e erroneamente se diz que a corrente migratória veio, foi depois, não, ela veio com o estabelecimento desses programas de ajudar a indústria
da construção civil. Então, na verdade, era ajudar a construção civil e aí, por tabela, o beneficiado era o trabalhador. Você vai ver que quando se cria... Tinha que ter o comprador, né? A Ceilândia, o que é? Campanha de erradicação De invasões. E Lândia é a corruptela de Lândia é terra em inglês. Né? Então, a fixação é quando tira o pessoal lá no Morro do Urubu, ali perto do... Aqui atrás do CEUB. E é levado para a Ceilândia, né? Perfeito. Então, essa é uma história que precisa de ser contada ainda. É verdade. Mas vamos lá, o Francisco, eu lhe interrompi, né? Você estava fazendo... Bom, então, esse processo foi uma coisa muito complexa, né? A demanda por terra, a demanda por habitação era muito maior do que o plano piloto podia ofertar. Então, para a gente ter uma ilustração do que foi esse período, Taguatinga foi inaugurada antes de Brasília, foi inaugurada em 58, porque já se percebeu que no plano piloto não teria como abrigar todo mundo que tinha vindo para a construção, né? E a ideia, então, surgiu a ideia de fazer as cidades satélites, quer dizer, bairros dormitórios situados a uma distância segura do plano piloto, né? Então, Taguatinga e Gama, por exemplo, já foram feitos planejados anteriormente à inauguração de Brasília, coisa que pouca gente se lembra, né? E elas foram feitas longe, porque se imaginava que haveria um cordão verde, um cinturão verde em torno de Brasília para garantir o seu abastecimento, né? E aí, a ideia era de que dentro dessa chamada Bacia do Paranoá, né, não haveria nenhuma outra cidade a não ser Brasília. Por isso, os mais antigos vão se lembrar, que o núcleo Bandeirante era todo feito de casas de madeira. O Bandeirante não podia ter a chamada cidade livre. Vila Planalto ia ter que sair, Paranoá era só um acampamento, né? Então, tudo isso que ficava mais perto de Brasília, a ideia é que seria removido depois. Aí, com o tempo, esses candangos pioneiros, muito justamente, né, batalharam por sua permanência, aí foram começando a fixar certos assentamentos, né, como a Vila Planalto, como o Núcleo Bandeirante, a Candangolândia, né, mais próximos ao plano piloto. Mas a ideia, originalmente, é que todos teriam que ficar a pelo menos 20 quilômetros de distância para não comprometer o abastecimento aqui do plano piloto, né? E isso deu essa estrutura urbana que a gente chama... Fica à vontade, professor. Fica à vontade. Aqui é um bate-papo mesmo. Foi isso que gerou essa estrutura urbana que a gente tem no Distrito Federal, das pessoas morarem tão longe dos seus trabalhos, né? É algo que a gente... é uma situação que ela foi configurada ainda na época de planejamento da cidade, de que os bairros teriam que ficar afastados para não comprometer o abastecimento. O Cruzeiro ele já nasce junto com o plano piloto, ele é planejado junto com o plano piloto. Então, o Cruzeiro já era previsto. Ele era previsto, ele era como se fosse assim. Como ali já havia a previsão do setor de indústria e abastecimento, o Lúcio Costa previu alguns bairros chamados de bairros operários. Seria para abrigar essa população mais vinculada com um pequeno setor de indústrias e abastecimento que o Distrito Federal teria, não é? Não era para haver grandes indústrias, mas teria um pequeno setor de indústrias, e ali o Cruzeiro Velho e o Cruzeiro Novo seriam bairros vinculados, né, para sediar, para abrigar os empregados desses setores de indústria. Bem, Jarbas, Francisco, a conversa está muito boa, mas televisão, o nosso tempo é muito curto, né? Então, eu gostaria de, ao mesmo tempo que agradeço, né, a possibilidade de estar aqui nesse bate-papo com vocês, eu quero fazer um convite aqui, um convite público, né, para que a gente possa dedicar um outro programa, né, a contar um pouco as histórias de Brasília. Quem sabe a gente não faz um quadro, as histórias de Brasília, né, para que a população nova possa conhecer tudo o que aconteceu, né, lá atrás, para que ela possa ter essa cidade maravilhosa. Eu vou contar o caso da onça bêbada, que foi... Onça bêbada? Que foi o primeiro animal a ser doado para o futuro Jardim Zoológico de Brasília. Bem, então promessa é dívida. Você então está convocado para, no programa que formos fazer, né, contar essa história da onça bêbada, tá certo? Mas, olha, eu quero lhe agradecer muito, quero agradecer também o Francisco, né? E o Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre. Agora vamos conversar um pouquinho com o Henrique, né? O Henrique Filho, que é o presidente do Clube do Choro,
Mas a gente fala Henrique Filho, quase ninguém conhece, né? O Reco do Bandolim. Exatamente, Reco do Bandolim. Seja muito bem-vindo. Muito obrigado, o prazer é muito grande estar aqui com você. Prazer é nosso. Olha, e falamos em Clube do Choro, né? E o Clube do Choro está completando 40 anos, né? Exatamente. Se confunde com a história da própria cidade, né? Pois é, o curioso é que uma cidade modernista como essa cidade foi exatamente o palco escolhido pelo Clube do Choro para se desenvolver, né? Hoje é considerada a capital. Vamos comemorar esses 40 anos revisitando a obra dos grandes compositores que homenageamos nos últimos anos aqui em Brasília. Uma iniciativa cujo sucesso projetou o Clube do Choro nacional e internacionalmente, a ponto de torná-lo hoje uma das mais importantes instituições culturais do país, nas palavras do jornalista e biógrafo Sérgio Cabral, né? Eu gostaria de ressaltar que o sucesso, o êxito do Clube do Choro, se deve essencialmente à qualidade do artista brasileiro, né? Do alto nível dos instrumentistas que lá se apresentam. O que vimos fazendo é tão somente propiciar a esses artistas um palco para que ele possa apresentar o seu trabalho. Bem, o projeto 2017, 40 anos do Clube do Choro, pretende estreitar os vínculos com seu público tradicional, de aficionados, e levar às novas gerações de frequentadores que conseguimos atrair com um trabalho de formação de plateia no Clube do Choro, obras-primas de nomes consagrados da nossa música, né, revisitadas e atualizadas pelos arranjos e interpretações. Você está falando em nomes, né, que surgiram, e tudo, mas cite alguns nomes que saíram daqui ao longo desses 40 anos. Olha, tem uma história curiosíssima que é o seguinte: desde a vinda de JK para Brasília nos anos 50, ele já trazia com ele o Dilermando Reis. A gente vê que, procurando na história, o violão seresteiro de Dilermando Reis. Nos anos 60, quem passou a vir a Brasília sistematicamente, Jacó do Bandolim. Jacó do Bandolim. Já nos anos 70, depois de sofrer um acidente com a filha, o Valdir Azevedo saiu do Rio de Janeiro e veio residir em Brasília. Você veja que tem uma tradição histórica do choro, que ninguém sabe, quer dizer, exatamente por quê, mas aí está a semente do Clube de Choro de Brasília. E, para te responder, eu citaria um nome que hoje é unanimidade, não apenas no Brasil, como no mundo: Hamilton de Holanda, que desde os 5 anos de idade frequentou o Clube do Choro, depois já, a partir dos 20 anos de idade, foi o coordenador da nossa escola de choro Rafael Rabelo, que você sabe que nós criamos em Brasília a primeira escola brasileira de choro. Nós começamos a escola há 19 anos passados, com 10 alunos, e hoje a escola conta com 1.200 alunos e 28 professores. Brasília hoje pode ser considerada assim, na comemoração do seu aniversário, um celeiro de grandes instrumentistas, e eu considero que o Clube do Choro tem uma dose significativa nisso aí. E lá fora, Brasília é conhecida, na verdade, como a capital do choro. Também. A capital do choro. A gente sabe, quer dizer, isso é coisa da imprensa, né? Sim, mas tem algum motivo, na verdade, né? É a casa de vida mais longa da história da música brasileira. Pois é, quer dizer, 40 anos. E isso significa também o seguinte, que há 40 anos, quando se idealizou isso, ou seja, se projetando para o futuro, quem idealizou era um visionário, na verdade. Visionário, com certeza. Né? Porque com certeza. Como é que você, lá naquela época, né, em que não havia tradição, né, em Brasília, você de repente cria o Clube do Choro em Brasília. Tem uma história muito curiosa que também nos anos 60, ninguém em sã consciência sairia do Rio de Janeiro, Sim. aquele paraíso, para vir para esse lugar que não tinha... As pessoas vieram muito motivadas por oportunidades de emprego, moradia. Então, nessa época, há relatos de que quem estava aqui em Brasília, o Bide da flauta, por exemplo, um primo de Pixinguinha, que veio morar em Brasília, tio João, da famosa orquestra de Fonfon, que também veio morar em Brasília, Pernambuco do Pandeiro, Odete Eres Dias, uma francesa que se apaixonou pelo choro. Então, criou-se aqui uma convivência muito forte nessa área. Cada um com sua motivação e tudo terminou chegando aqui. Quer dizer, todo esse projeto acaba sendo coroado realmente pela iniciativa sensível e genial de Oscar Niemeyer, que começou a acompanhar esse nosso trabalho, as TV Senado, TV Câmara, que gravam e divulgam esse programa do Clube do Choro para todo o Brasil. Dr. Oscar tomou conhecimento, entrou em contato conosco aqui em Brasília, fomos ao Rio, tivemos um encontro que, para mim, inesquecível, de 9 da manhã às 4h30 da tarde, almoçamos juntos, ele queria saber tudo sobre o Clube do Choro e acabou dizendo que o Clube do Choro colocava o Brasil frente a frente.
pouco tempo depois, fez um projeto arquitetônico e simplesmente nos deu de presente. Hoje, nós temos o Espaço Cultural do Choro, que reúne clube e escola. Eu costumo dizer que a realidade ficou maior do que o sonho. Ah, que coisa boa. Mas olha, Reco, é uma pena que o nosso tempo é muito curto, mas eu quero agradecer muito, entendeu? De você ter vindo aqui para que a gente pudesse rememorar um pouco, mostrar a importância, inclusive, do Clube do Choro para Brasília, mas principalmente como o mundo vê o Clube do Choro em Brasília, como se vê Brasília, né, como a capital do choro. Então, eu quero lhe agradecer muito a oportunidade de ter batido esse papo aqui com você, né? Um prazer muito grande para mim. Eu quero lhe convidar para o Clube do Choro, você, seus amigos, a sua família e os seus telespectadores. Esse ano vamos comemorar os 40 anos do Clube do Choro. Estamos com a pauta de grandes artistas, o Wagner Tiso, Spock Frevo, lá de Recife, que se apresenta agora essa semana no Clube do Choro. Ou seja, os maiores nomes da música instrumental seguramente estarão durante todo esse ano no Clube do Choro. Bem, então, você de Brasília, o Clube do Choro é nosso patrimônio, é patrimônio do Distrito Federal Patrimônio de material. Brasília, tá certo? Tribuna Livre volta já já. Estamos de volta com o Tribuna Livre e agora vamos conversar um pouco com a Valéria Cabral, né? A Valéria, que é secretária executiva da Fundação Atos Bucão. Isso. Seja muito bem-vinda, viu, Valéria? Muito obrigada pelo convite. Nós estamos aqui com muito prazer para falar do Atos, enfim. Então vamos começar falando dele. Quem é Atos Bucão? Bom, o Atos é um artista plástico, carioca, nascido no Catete, e que veio para Brasília a convite de Oscar Niemeyer, em 1958, para ajudar a dar cor e movimento à obra do Oscar, que é muito interessante, muito bonita, mas que eu acho que sem o Atos não seria a mesma coisa. Tá certo. E me diga uma coisa, quando é que a fundação foi criada? A fundação é de 1992, foi criada por um grupo de Quer dizer, admiradores. 32... 25 anos esse ano. 25 anos. É. Pois é, mas eu digo 32 anos depois, então. Isso, exatamente. Da Fundação de Brasília, né? Exatamente. Foi criada por um grupo de admiradores e de colecionadores de arte, amigos do Atos, e que acharam que realmente o Atos merecia ter esse espaço aqui em Brasília, para que a gente pudesse se ocupar da preservação da sua obra e, ao mesmo tempo, da divulgação do seu nome. Foi criado em 92, a gente desenvolve desde então uma porção de projetos, muitos deles direcionados aos menos favorecidos. Claro que a gente faz exposições da obra do Atos pelo mundo afora, pelo Brasil afora, mas, entre outras coisas, nós desenvolvemos projetos nas escolas públicas, projetos nas unidades de internação, exatamente para que não só as crianças, mas os adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas tenham a oportunidade de vivenciar um pouco a cultura, um pouco a arte. Quem sabe embarcar isso num sonho desse, não né? É sempre uma possibilidade. Então, a gente tenta aproximar a arte o máximo possível das crianças, dos estudantes, dos jovens, porque era um desejo do professor. Engraçado, né, Valéria? Existem nomes que se identificam claramente com Brasília, né? Quer dizer, Juscelino Kubitschek, sinônimo, Brasília, né? Mas um dos nomes assim que mais se fala, né, é Atos Bucão. Eu acho que talvez porque ele tenha nos oferecido um museu a céu aberto. Né? Ele tirou a obra de arte Coisa linda, de museu dentro, a céu aberto, né? Ele tirou a obra de arte de dentro dos museus e colocou a obra de arte à disposição do cidadão comum, daquele que passa para ir para trabalhar, para ir para a escola, para ir até o hospital. Enfim, a arte está no nosso dia a dia, dada de presente pelo Cita para o Atos. nosso telespectador, Valéria, as obras, as principais, né, que nós temos aqui. Bom, uma que a gente vê todo dia, que é o Congresso Nacional. No Congresso existe uma gama enorme de obras de arte, o Teatro Nacional, que é talvez a mais visível de todas elas. Dentro do batistério, na torre de televisão,
na igrejinha Nossa Senhora de Fátima, óbvio, ainda mais aqui que estamos na casa de Dona Sara de Juscelino. Dizem até que a igrejinha, na verdade, é uma obra idealizada por Dona Sara, né? Dona Sara queria pagar essa promessa que ela fez à Nossa Senhora pela saúde da filha, né? Então, eu acho que, junto com o Oscar e com o Atos, eles fizeram uma belíssima obra e, ao mesmo tempo, Uma parceria perfeita, né? Se encaixava, né? E depois uma igrejinha pequena e que abriga tanta gente, né? As pessoas se sentem tão ligadas à obra da igrejinha, é um sinal tão icônico, né? Digamos que a identidade visual da nossa cidade são os azulejos do Atos para a igrejinha Nossa Senhora de Fátima. É verdade. E me diga uma coisa, como é que a gente preserva essas obras que foram realizadas ao longo do tempo, que se eternizam? É bem difícil, é uma tarefa muito tem difícil. Apoio. É um mais apoio ou menos. A forceps. Isso. A gente tem uma tarefa muito difícil e o que nos ajudou bastante é que nós fizemos o tombamento da obra pública do Atos pelo governo do Distrito Federal. Então, isso nos dá um respaldo, legal, né? E aí a gente pode se dirigir às pessoas. Nós temos um grande aliado, que é o promotor de patrimônio do Distrito Federal, que é nosso grande aliado mesmo. Então, qualquer coisa que a gente precise, eu me dirijo a ele, e ele sempre é muito ativo, porque a gente tem a vontade, mas a gente não tem o poder de polícia. Então, é preciso que a gente conte com quem o tem, para que possa ajudar. Mas olha, Valéria, eu quero te agradecer muito, entendeu? A oportunidade que tivemos aqui, né, nossos telespectadores, né, de falar um pouco sobre a Fundação Atos Bucão, falar sobre Atos, né? As pessoas, conhecendo a história de Brasília, né, precisam ver, nós temos Juscelino Kubitschek, fundamental para a nossa cidade, mas Juscelino tinha uma grande virtude, ele sabia juntar, né? Com certeza. As melhores cabeças, né? Ele agregava muito, né? Então eu quero te agradecer muito, entendeu? Deixar aqui em aberto o convite para que a gente possa depois dedicar um programa, né, inteiro a essa obra de Atos Bucão, entendeu? A quem Brasília deve muito, né? E quero, nesses 57 anos que Brasília completou, né, dar o meu depoimento, inclusive pessoal. Né? Eu, por exemplo, sou piauiense, Valéria. Vim do Piauí como todo mundo veio, né? Cada um veio da sua cidade. E o que nós queríamos? Nós queríamos uma melhor condição de vida, nós queríamos ter a oportunidade de estudar, a oportunidade de trabalhar, de construir uma vida, essa coisa toda, né? E aí Brasília foi sendo feita, né? Quer dizer, eu cheguei aqui em 67, Brasília já tinha 7 anos. Eu cheguei em 68. 68 anos depois, né? Então, Brasília é uma cidade que sempre ofereceu e sempre oferecerá, né, oportunidade àqueles que querem efetivamente, entendeu, construir algo de bom. Até porque Brasília tem na sua alma algo muito interessante. Brasília não nasceu para ser apenas uma capital. Brasília nasceu do sonho de Dom Bosco. Né? E depois encontra a loucura, né, de um político chamado Juscelino Kubitschek, um visionário, entendeu? Que consegue juntar as melhores pessoas, entendeu? Para poder, em 3 anos e meio, construir essa que é uma cidade maravilhosa, essa que é a capital da redenção. Né? Então eu quero parabenizar Brasília, parabenizar seu povo, entendeu? Brasília que na década de 60 a gente subia ao eixo para contar o número de carros que passava, hoje já conta com 1,5 milhão de carros, né? Mas o grande desafio é saber como que nós podemos, né, oferecer comodidade para as pessoas, entendeu? Entre esse avanço tecnológico, né, esse avanço que geram problemas nas grandes cidades e o sentido da vida para as pessoas do Distrito Federal. Né? Então eu quero parabenizar Brasília pelos seus 57 anos, né? Agradecer a você, telespectador da TV Brasília, por sempre nos emprestar a sua audiência e, se Deus quiser, sábado que vem nós estaremos juntos novamente.